Não estava na agenda pregá-lo hoje. Tinha outro texto em mente. A nossa vontade não é a vontade de Deus, né, irmãos? Louvado seja Deus. Ezequiel 37. Vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 4. Os irmãos encontraram, amém? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Pode tomar seu assento, glorificando ao nome do Senhor. É um texto muito conhecido. Só para reportar aos irmãos o momento onde esse texto, onde esse episódio acontece. Nós sabemos, Ezequiel, trazendo uma biografia rápida dele. Ezequiel, ele era filho de sacerdote, o que indicava que ele também, aos 30 anos de idade, seria sacerdote. Só que a vida vai passando e Deus muda as coisas, porque no período onde era para ele ser levantado sacerdote, esperou até os 30 anos. Aí quando chega o momento dele assumir, pegar o bastão de sacerdote e começar a sua missão, Deus permite o cativeiro, e ele é levado para a Babilônia. Lá ele completa os seus 30 anos. E lá, próximo ao ribeiro onde ele estava, a Bíblia vai dizer que enquanto ele estava no ribeiro, aparece o Senhor, a glória do Senhor é vista por ele, aquela visão maravilhosa de rodas caminhando. Ele viu o Espírito de Deus se manifestando e se movimentando no céu. Era o chamamento desse homem como profeta. 30 anos de idade, ele pensava que seria sacerdote, mas Deus tinha algo muito superior para ele. Eu vou te usar no meio de um vale, porque é muito fácil você ser profeta, ou você ser aquilo que todo mundo está sendo. O pai dele foi sacerdote, o avô dele foi sacerdote, mas agora ele vai estar num lugar, ele vai ser obrigado a estar em um lugar onde os seus pais não tiveram. Ele vai ter que enfrentar algo que os seus pais não enfrentaram: o cativeiro. Ele vai ter que enfrentar a oposição. Ele vai ter que ver irmãos sendo escravizados. Ele vai ter que passar pela experiência de ser arrastado para uma terra estranha. Esse é o Ezequiel, o homem que esperava ser sacerdote um dia, mas Deus mudou a situação. E da mesma forma, às vezes acontece com a nossa vida. Todas as vezes que Deus muda a situação, porque nós esperamos que ela vai acontecer segundo uma configuração, mas Deus vai lá e faz algo diferente. E a gente pensa: não é possível que Deus vai usar essa via. Eu vi meu pai ir por essa via, eu vi meu avô ir por essa via, e chega na minha vez, Deus me coloca num lugar totalmente diferente e oposto. Não tem jeito de dar certo, mas Deus faz as coisas dar certo, irmãos.
Não esqueça de uma coisa, Davi vai dizer que Deus é Deus dos montes e Deus é Deus dos vales. No monte ele peleja, ele guerreia, ele vence. Mas no vale também ele guerreia, ele vence. Independente do lugar que você esteja, seja no alto do monte ou na cisterna, ali Deus ainda te dará vitória. Se Ele estiver com você, Ele te dará vitória. Lembre-se, Jeremias estava preso, enquanto o sacerdote Pazur o espanca e o prende pela profecia. E agora o sacerdote está livre e solto, o sacerdote Pazur. Só que aconteceu o seguinte: ele estava preso, mas ele estava com Deus na prisão. E o sacerdote sai, mas ele não volta, porque ele prendeu, não ouviu a palavra do homem de Deus, o prendeu, o maltratou, foi sem a presença de Deus e morreu. Não voltou mais para casa. Só voltaram para dar o aviso: Jeremias, você está sendo liberto agora, porque o sacerdote Pazur não volta mais. Porque ai daquele que se levanta contra aquele que tem um coração sincero diante de Deus. Louvado seja Deus. O interessante desse texto, agora para nós irmos para o texto, é que a palavra vai dizer que veio a mim a palavra do Senhor. E eu não posso deixar de aplicar isso, porque a palavra do Senhor, ela continua vindo. E nessa noite ela está vindo para algumas pessoas de uma forma, para outras de outra. Mas a palavra está indo a você. E é o Espírito Santo que faz o filtro. É o Espírito Santo que vai ir levando e fazendo a mensagem convergir na sua mente da maneira que você precisa entendê-la. Porque Ele fala conosco mesmo em meio à multidão. Ele fala em particular. Ninguém sabe, mas Ele está tratando com você. Louvado seja Deus. E veio a palavra do Senhor, a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. E eu gosto da expressão me levou, porque é igual José. José não foi arrastado, ele foi levado pelo Senhor. O Senhor foi com ele, tanto que a Bíblia vai dizer: e lá na prisão Deus era com José. E lá na casa de Potifar, Deus era com José, de sorte que tudo aquilo que ele tocava prosperava. Porque Deus era com ele, Deus levou ele. E se leva, quem leva vai junto. Quem leva vai junto, não manda você ir na frente e fica para trás, ele vai junto. Na desobediência você vai sozinho. Mas quando é Deus que leva, pode ficar despreocupado, irmãos. Na desobediência, nada dá certo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando é Deus que está no negócio, até aquilo que era para dar errado dá certo. Porque Deus, Ele torna a maldição em bênção. E Ele vai em um meio de um lugar, de um vale que estava cheio de ossos. Porque vale é isso, vale é um lugar cheio de ossos. E todos nós já passamos pela experiência de evidenciar dentro da nossa casa, dentro de alguns ambientes. Todos nós já vivenciamos tempos de osso seco. Todos nós, irmãos. É aquele momento que o negócio está fechado e não tem nada que faça abrir. É aquele momento que a porta fecha e você pode socar ela que ela não abre. É aquele momento que o céu está cerrado de bronze e você está clamando: Senhor, eu estou precisando. O Senhor está vendo minha situação. Senhor, não tampa os olhos para mim. O Senhor está vendo o sofrimento do meu filho, da minha filha. Senhor, abre a porta para mim. Quem nunca passou por isso, irmãos? É o momento do vale. É o momento do vale dos ossos secos. Mas eu tenho que dizer para você que essa visão, ela tem um propósito. Como toda visão, ela tem um propósito. Essa visão vem esclarecer ao profeta Ezequiel o sentimento do povo que foi levado em cativeiro. Aquele povo era de Deus, mas agora estava em um ambiente diferente. Eles foram tirados da sua cidade, do seu país, e foram levados para um país estranho.
Eles foram tirados de próximo do templo para um lugar onde se adoravam outros deuses e até animais. Eles foram tirados da presença do Senhor. Eles foram tirados, mas não foi porque Deus é ruim, foi porque não obedeceram a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer, Deus foi, irmãos, Ezequiel viu o Senhor saindo do templo, e ele foi saindo aos poucos. Daqui a pouco ele estava lá no monte, e daqui a pouco ele desapareceu. Ele foi saindo, mas dando repreensões: muda a conduta, conserta, corrige esses pecados. Eu sei, é difícil, mas deixa a sua carne sangrar. Eu sei, vai ser sofrido você deixar de usar agora, mas tem que deixar. Eu sei, vai ser doído você parar de falar isso agora, mas você vai ter que parar. Eu sei, vai ser doído se afastar dessa rodinha de amizade, mas vai ter que se afastar. Vai ser doído, mas Deus sabe. E Deus, irmãos, melhor é a solidão com Deus. Porque, meu irmão, a solidão com Deus é maravilhosa, irmãos. Eu tinha muitos amigos, entre aspas, quando não tinha firmeza na presença de Deus. Tinha muitos, quando eu falava a língua deles. Mas o dia que eu mudei o meu linguajar, que eu mudei a minha postura, pastorzinho, começaram, e é o pastor, até hoje, não muda, irmãos, tem coisas que não muda. No trabalho, o pastor, ninguém me chama pelo meu nome, é pastor. Então, irmãos, eu glorifico a Deus, porque é mesmo, então eu glorifico. Mas a questão é, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que isso acontece com todos nós. Todos nós, irmãos, isso vai acontecer uma hora. Mas o importante é saber que quem te levou foi o Senhor, e que para a glória de Deus não ir embora, a presença de Deus não sair da sua vida, você é melhor, é mais viável você abandonar essas amizades que tem te levado para o caminho errado. E você sabe que é com você. Até eu sei. O trabalho é difícil, irmãos. Estava conversando com o irmão Eduardo. Até no trabalho é difícil, porque as pessoas não têm a mesma conduta que nós. E tudo que fala de 10 palavras, 8 é bobeira, besteira, coisa que nojenta, que a gente não pode ouvir. Infelizmente nós temos que saber estar nesse ambiente, saber filtrar para o seu ouvido, aquilo não ser assimilado, a sua personalidade, para você manter a fidelidade em Deus. É necessário, e muitos se perdem nisso, porque estão na Babilônia. Nós estamos na Babilônia, irmãos. Pense você que não. É só você olhar o que tinha na Babilônia e olha o que tem aí fora. Olha o que tinha na Babilônia e olha o sistema vigente do momento político. Olha o sistema, olha a igreja, não vamos muito longe. Existem igrejas que os homens têm que entrar, e tem que entrar ligado, bem na ligação, porque os pais não vigiam como coloca a roupa no filho. A mãe parece que não olha para a roupa da filha, deixa aí do jeito que vai, como se estivesse indo para uma balada. Isso acontece, e você tem que fechar os olhos, porque não tem anjo na igreja. Temos homens que estamos lutando para chegar no céu, lutando contra a nossa carne, lutando contra o nosso eu. Ou você pensa que o altar me difere de vocês? Não, se for isso, mudou então. Agora já... Não, irmão, não é o altar. Também somos carne, também sofremos as mesmas aflições. Só que eu digo para os irmãos, o que torna mais difícil é a desobediência da igreja hoje.
A igreja tem que aprender, irmãos, que aqui dentro é a casa do Senhor. Quando nós se reunimos aqui, isso aqui se forma, é o corpo de Cristo, irmãos. É o corpo de Cristo. E nós tratamos o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, de qualquer maneira, não, irmãos. Ela é sem mancha, ela é lavada, ela é remida, ela é diferente. Se a noiva se apresentar com uma mancha, todo mundo vai falar: isso aí é qualquer uma, menos a noiva. Porque não tem mancha, irmãos, o vestido tem que ser branquinho. Então reveja, irmãos, as suas vidas. Eu revejo a minha vida. Todos nós fazemos uma análise. Passamos uma análise para ver aquilo que, se está bom mesmo, irmão. Será que está? Será que está do jeito que era para estar? Ou precisa ser muito trabalhado ainda? Precisa ser melhorado. E começa a trabalhar, irmão, começa a melhorar. Não é porque nasceu assim, vai morrer assim, não. Tem jeito, tem solução, é só um pouquinho mais de esforço. É só ponderar mais as palavras. É só pensar um pouco mais antes de falar. Aí você fala: mas nossa, se eu não falar eu morro. Que morra então, irmãos. Que morra, mas não fala. Porque melhor do que você morrer por não falar, é você matar alguém por falar. Porque você mata e vai para o inferno ainda. Então melhor é você segurar a bronca. Quer falar para alguém? Vai lá no meio do monte, irmão. Mete a cara na terra, faz um buraco e grita à vontade, irmãos. Fala: Senhor, não estou aguentando. Lamenta, chora, e ali Deus vai te dar o refrigério. Fala para quem tem força para suportar o teu argumento. Eu não sei se você vai aguentar o dele, mas que ele aguenta, ele te ouve, e ele te entende, ele sabe se ele deve te responder, ele sabe a maneira como te responder. Ele sabe, irmãos. Você lembra de Jacó? Jacó foi um toquinho só na coxa, porque ele sabe a maneira. Jacó foi um toquinho. Mesmo assim insistiu, né? Agarrou pelo braço, porque viu que perdeu, né? A perna, a estabilidade. Ele agarrou pelo braço. A perseverança desse homem. Então com Jacó é um toquinho, porque se ele bate, ele mata. Então Deus é assim, irmão, um toquinho. Às vezes você está chorando, está falando: Deus me bateu, coitado de você. Se Deus tivesse te batido, você não estava aqui hoje. Um tapa de Deus, irmãos, é morte na certa. Então, irmãos, Deus sabe como trata com cada um de nós. Qual o propósito da visão? Apresentar a situação que eles se encontravam naquele momento. Eles estavam mortos pela desesperança, é o que o texto vai dizer. Eles deixaram de crer, eles deixaram de ter a esperança em Deus, porque o cativeiro lhes tirou a esperança. Mas o profeta estava falando: vai reviver. O profeta estava no meio do vale, aonde tinha pessoas ali. Aqueles ossos eram o povo de Israel. E agora eu imagino Ezequiel falando ao povo e lembrando da visão. Porque, irmãos, uma coisa é falar para quem está vivo, para quem está cheio de Deus. Outra coisa bem diferente é falar para aquele que está morto e nem sabe que está. Para quem está morto, você tem que dar uma volta e meia para falar com ele. Para quem está vivo, um pingo é letra, ele já entende. Louvado seja Deus. E aqui ele vai mostrar a situação do povo para o profeta, porque Deus vai mostrar para aquele com quem ele pode falar, para aquele que manteve a fidelidade com Deus. E quem manteve a fidelidade? Quem manteve a esperança? Ezequiel. Aí você fala: mas Deus não fala comigo. Deus vai falar com quem guardou o contato com ele. E no momento era Ezequiel. Na Babilônia era Ezequiel. Em Judá era Jeremias. No palácio era Daniel. Em algum lugar por ali era Abacuque. Mas todos eles estavam falando a mesma coisa: tenha fé, tenha esperança, o justo viverá pela fé.
mas não recua, ele vai viver. Aquela profecia de Abacuque, quando ele vai dizer assim, ele questiona a Deus, e Deus vai falar: a sua alma é inchada. Por que o Senhor vai destruir eles? Porque a alma deles é soberba. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Louvado seja Deus. Então Deus vai mostrar ao profeta isso. A palavra os traria novamente a esperança. Só que primeiro eles precisavam crer. E Deus vai dizer: profetiza. Ezequiel 37, versículo 11, está o porquê eles estavam mortos. Porque eles estavam não só mortos, mas estavam em uma situação sequíssimo. É mais do que morto. Morto ainda tem carne. Morto ali pode estar no estado de deteriorização, né? Não sei se é essa palavra. Mas mesmo assim pode reviver. Lázaro estava 4 dias, já estava cheirando mal, ressuscitou. Mas ele não estava morto. Aqueles estavam sequíssimos. E não só sequíssimos, estavam espalhados. O que mostra que estavam mortos há muito tempo. É o que Deus estava mostrando àquele povo. Aí você fala: mas por que pregar isso para a igreja? Também não sei, irmãos. Mas possivelmente porque a igreja também está nessa situação. A igreja tem deixado de valorizar aquilo que valorizava lá atrás, porque não crê como cria antes. Porque não tem mais a esperança que tinha antes. Esse é o sintoma que a nossa fé está sendo colocada à prova. Quando nós começamos a abandonar algumas coisas. É quando não vale mais a pena trancar o quarto e ficar alguns minutos com o Senhor. É quando não vale mais a pena tirar um momento, um período de jejum e oração. É quando não vale mais a pena abrir a Bíblia e estudar. É quando não vale a pena mais ajudar o próximo. É quando não vale mais a pena. É porque estão mortos pela desesperança. Não acredita mais, apenas está sobrevivendo. E Deus não quer que você sobreviva na obra, irmãos. Deus quer que você viva. Viva o propósito de Deus em sua vida. Viva o projeto que Ele tem na tua vida. Às vezes você pensa que Deus te chamou para ficar sentado. E não foi, irmãos. É para fazer um círculo. Hoje eu estou falando, daqui a pouco é vocês. E nós vamos rodando, irmãos. E mais pessoas vão sendo salvas, sendo preparadas para fazer a obra lá fora. Não é para parar em um só. Não, irmãos. O corpo ele tem que estar todo em funcionamento. Ele tem que estar todo, irmão, funcionando. E a igreja hoje não está totalmente funcionando. Quando funciona um lado do corpo, o outro está meio parado. Um olho fecha, o outro abre. Uma orelha escuta, a outra não. O pé dói, a mão não quer nem saber de ajudar para tirar a farpa que entrou. Nós precisamos se unir, irmãos. Se nós queremos. Porque senão a gente vai se tornar o quê? Nem tinha pensado nisso. Mas senão nós vamos se tornar ossos juntos no meio do vale. E o que vamos fazer com um monte de ossos juntos no meio do vale? Uma igreja cheia de ossos. É uma igreja morta. Uma igreja que não sente mais nada, que não tem prazer nem de estar aqui. É uma igreja que existe. Porque existir, volto a dizer, é diferente de viver. Quem vive tem prazer e sabe por que está aqui. Mas quem sobrevive não usufrui de mais nada. A vida está passando e ele não está nem aí para nada. Porque ele não tem um propósito, nem um alvo. O propósito dele é acordar cedo, é trabalhar, vir para a igreja, voltar para casa, dormir de novo, acordar de novo, e vai repetindo esse ciclo. Não muda nada.
mas o propósito daquele que tem alvo, aquele que tem um alvo a ser alcançado, ele vai subindo, irmãos. A cada culto que passa, ele vai subindo, ele vai crescendo, ele vai se tornando mais forte. Você tem que duvidar de si mesmo. Duvide de si mesmo. O dia que você parar para conversar consigo mesmo, não sei se os irmãos têm esse hábito de conversar consigo mesmo, porque isso é bom, tá? Não é coisa de loucura não, isso é bom. Fechar o quarto e começa a conversar, sabe? A sua mente fala e você responde. Tem hora que você fala, que resposta mais doida, mas o importante é você conversar. E nesse momento você começa a perguntar para você mesmo: o que eu mudei nesse ano? Quando terminar o ano de 2023, chega lá e pergunta: o que eu mudei no ano de 2023? Quais frutos eu produzi? Será que por onde eu passei eu plantei uma boa semente? Será que por onde eu passei eu deixei rastro? Será que por onde eu passei o meu testemunho fez diferença? Faça essa pergunta, irmãos, análise. Porque senão, significa que o evangelho que nós estamos vivendo é outro. Ou significa que nós estamos só sendo ouvinte da palavra e não praticante. Estamos ouvindo, sobrevivendo na obra. Então eu chamo os irmãos hoje: não sobreviva pela obra, mas viva pela obra. Viva pela obra, desfrutando. Vai ajudar? Ajuda com amor. Você vai vir limpar a igreja? Venha cantando, alegre, feliz, sabendo que isso vai trazer uma recompensa lá em cima para você. Vai cantar no jovem? Abre essa boca linda que você tem, mas com gosto, com prazer, porque não é para as regentes, é para Deus. Vai tocar, estuda e toca com prazer e com amor, dá o melhor. Você tem que ter essa concepção: eu vou ser o melhor para Deus, não é do que o próximo. Eu vou ser o melhor para Deus. Eu vou pregar melhor para Deus, eu vou ensinar melhor para Deus, eu vou louvar melhor para Deus as crianças, eu vou dançar melhor para Deus, e assim vai, irmãos. Porque senão nós vamos se tornar o quê? Hipócritas, sepulcro caiado. Eu tento ser ponderado, irmão, em algumas palavras, porque eu não quero ser duro com os irmãos, mas é uma realidade. Eu não quero ser hipócrita, irmãos. Eu não quero chegar naquele dia e Deus falar: agora você tira a sua capa, eu chegar lá chorando: ô Senhor, estou tão feliz de estar aqui e de poder trazer o povo, sempre amei pastorear. E Deus olhar para mim e falar: rapaz, tira essa máscara. Tira essa máscara que você vestia todo dia para ir para a igreja, tira. E eu me descobri uma pessoa que eu não tratei, que eu não cuidei. Uma pessoa que fazia tudo pensando em recompensa terrena. Não, irmãos. Então eu tenho que falar para os irmãos: o que você tem que tratar, trate. Porque mais do que o teu corpo, a tua alma vale, e Deus quer tratar ela. Por isso que eu falo: muito mais vale do que o dinheiro, do que 1 milhão, o perdão que você dá para o seu pai, o perdão que você dá para sua mãe, o abraço que você dá no seu pai, o abraço que você dá na sua mãe, e vice-versa, o pai e a mãe para o filho. Muito mais vale um abraço do que 1 milhão de reais, ou muito mais. Não vou nem colocar aqui o valor, irmãos, mas muito mais, irmãos, trilhões de reais vale um abraço. Há uma frase que um certo pensador diz, que ele vai dizer o seguinte: existem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que só têm dinheiro, e outras pessoas que são tão ricas, que têm família, têm amparo, têm filho, tem filha, tem um lar para ir, que vai com prazer para casa.
Tem pessoas que não parecem, mas existem pessoas que trabalham e fazem hora extra, vivem num ativismo louco, irmãos, porque não suportam vir para casa, não suportam voltar para casa, porque o ambiente não é um ambiente de paz, é de tribulação. Mas a nossa casa, ela tem que ser um amparo, tem que ser um lugar de paz. E se Cristo habita lá, tem paz lá, irmãos. E se não tem, o dever de casa agora, chega em casa e começa a dar as mãos, orar, fazer culto caseiro, fazer alguma coisa. Se não tem, começa a ter, começa a fazer alguma coisa para mudar. Louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Então eles morreram porque a Bíblia vai dizer no versículo 11: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Então, se você se enxerga como osso, você será osso. É simples, mas é verdade. Se você diz que é um osso, se você diz que não tem vida, que não tem vitamina, que não é nada, tudo que você tem, a sua casa, o que é? É osso. Então eu desafio você chegar na tua casa, independente da situação que esteja lá. Eu desafio você a entrar dentro do quarto. Eu desafio você colocar a mão na cabeça do teu filho e da tua filha, mesmo que não sejam cristãos, que estejam dormindo, e libera a bênção sobre a vida dele. Chega dentro do lar e começa a abençoar a tua casa. Começa a dizer: a minha casa é uma bênção, a minha casa é do Senhor. Começa a glorificar a Deus pelo fogão que você tem, glorificar a Deus por tudo, irmãos. Porque se você acha que tudo isso é osso, você está dizendo para Deus: tudo que o Senhor fez para mim não valeu de nada, não tem valor para mim. E como não, irmãos? Louvado seja Deus. Eu encerro, mas eu encerro com um testemunho. Não tem como falar desse tema sem falar o testemunho, não tem como. Mas eu já disse a alguns irmãos que o meu maior sonho quando eu cheguei em Taubaté era o quê? Comprar uma casa. Eu queria comprar um apartamento. Ó, o Lucas é meu vizinho. Ele está aqui, glória a Deus. Então, irmãos, meu sonho era comprar. Só que o que me faltava? Recurso. Me faltava dinheiro. Não tinha dinheiro, não tinha alguém com quem eu pudesse pedir para me ajudar. Não tinha. E meu salário era... Quanto era meu salário, irmãos? Lá precisava ter 1.800 na carteira na época. Quanto que era o meu salário? Chuta aí. Ó, chegou perto. É um pouquinho mais, né? Nossa, Deus. É 1.095. Esse era o meu salário na carteira. E eu fui lá e comprei o desafio. Falei, o pastor Josué falou: só casa se comprar casa. Eu falei, então tá bom, então eu compro casa. Então comecei a corrida, né, contra o vento para comprar casa. Mas enfrentei muitos desafios, irmãos. 5 anos a gente passou, né, foi namoro, né? 5 anos de namoro. Uma luta ferrenha, jovem, né? Uma luta ferrenha. Mas 5 anos, irmãos. Não aconselho para nenhum jovem isso. Não aconselho, é difícil. Mas eu glorifico a Deus que a cada dia, né, a gente ia se fortalecendo, olhando para frente, falando, né, vamos olhar para frente, vamos deixar o presente, né, vamos acalmar os ânimos, porque jovem, né, eu já disse, Cláudio Duarte, né, que o hormônio e o demônio é uma coisa parecida. Hormônio e demônio, tá? É parecida a palavra.
né? E é coisa de jovem, tá, irmãos? Então é difícil, por isso que jovem começa a namorar, me preocupa, tá? Então aqui já viram, já fica a experiência, tá bom? 5 anos não é bom, tá? Eu e a Camila, para a honra e a glória de Deus, não chegamos a cair, tá, irmãos? Mas a luta foi grande, a carne doía, mas a luta é grande, irmãos, tá? Mesmo que o pai e a mãe sentem do lado, uma hora ou outra dá uma dor de barriga, eles vão para o banheiro, e em 3 minutos, 1 minuto faz muita coisa, irmão. Verdade seja dita aos pais, para ficar de olho aberto. Vai para o banheiro, leva a filha junto. Vai para o banheiro, leva o filho junto. Porque é difícil, irmãos. A nossa carne vive numa constante luta e quer o pecado. Mas avançando aqui para o testemunho, não vou parar nisso. E a gente queria casar de todo jeito, a gente buscava e Deus foi tão bom, irmãos, que eu recebendo 1.095, começou a ter hora extra no meu trabalho. Eu tinha que pagar primeiro 5 parcelas de 750. Eu não tinha isso. Só que durante esses 5 meses, a hora extra, teve hora extra no meu trabalho. Quando chegou no último mês que não ia precisar, que acabou a parcela, eu falei, vai sobrar. Aí entra aquela questão, Deus dá o que precisa. Quando chegou na última, acabou a hora extra. Vai sobrar não, foi o necessário. E eu comecei a pagar a parcela e Deus foi dando o suficiente. Até então tudo bem, porque estava pagando as contas. Até que chegou um momento, Deus pegou. E tem que ter um desafio grande, né? Deus tem que colocar ele no vale agora. Agora eu vou te provar. E a moça onde eu morava na casa dela falou, filho, você vai ter que tentar me ajudar com um pouco mais, porque a conta aumentou, eu preciso que você me ajude com um pouco mais. E para quem ganha 1.095, tirar uns 50 reais já era, acabou, né? E eu peguei, falei, tá bom, mas eu não vou poder mais pagar a porcentagem da obra que tinha que pagar todo mês. Eu já disse para os irmãos aqui que a porcentagem era lá, você pegava, estava lá 90%, você colocava lá 90% mais o valor da parcela e dava ali o saldo que você tinha que pagar por mês. A parcela mais o saldo. Eu lembro de parcelas que chegava lá, irmãos, que era 600 mais 500 e pouco, e 1.095 eu vou pagar como? Não dava, irmãos. E eu pensei o seguinte, falei para Camila, eu liguei para a moça, para a corretora, e falei, não dá mais. Eu vou ter que cancelar o contrato. Vou ter que cancelar o contrato, não vou conseguir pagar, estou passando dificuldade, estou morando de favor. E ela falou, não cancela não. Deixa para ver o que vai acontecer no final. Falei, rapaz, aquilo me ativou, né, uma esperança dentro do meu coração. Eu falei, eu vou fazer isso. Porque Deus pode fazer alguma coisa lá no final, verdade. E se foi Deus que me deu, né? Eu comecei a ligar os pontos. 5 meses ele permitiu a hora extra, depois parou. Ele sustentou até aqui. Vamos ver o que vai acontecer no final, vamos aguardar. E eu deixei, irmãos, e foi bola para frente, e a continha ela só subindo. A dívida, né? O salário não, só. Mas a continha estava subindo, e dava até medo de olhar, não dava nem para ver mais. E eu lembro que ficou 5.000 e algumas coisas. O que era difícil se tornou impossível. E um dia eu lá no meu trabalho, e eu pensando, eu tinha certeza de uma coisa, eu comecei a ter certeza, Deus vai fazer alguma coisa, porque Ele falou que ia me dar. E eu escrevi uma carta para Deus, irmãos. Olha a loucura. Tem hora que a gente tem que ser assim, irmãos, porque eu não conseguia mais expressar com as palavras. Eu falei, eu vou escrever. E eu estava lá na sede, dormindo na sede, lá atrás, no quartinho, na sala do batistério. O pastor João me permitiu naquela época. Tempo de experiência. E eu, ajoelhado ali, comecei a escrever, Senhor, o Senhor é o dono do ouro, da prata. O Senhor pode providenciar. O Senhor sabe que eu estou com dificuldade de pagar o apartamento. Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho dinheiro para comprar os móveis da casa. O Senhor sabe que eu não tenho dinheiro para comprar aliança. O Senhor sabe que eu não tenho dinheiro. Não tem. Mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. E eu coloquei tudo ali na carta. E eu estava sentado nessa cadeira aqui tocando
a minha guitarrinha. O pregador evangelista Natanael estava pregando. E ele entregando para todo mundo. Mas para mim sempre profecia era difícil. Até hoje. Para me entregar uma profecia eu acho que é de ano em ano. É difícil. Mas de repente ele olhou para mim e falou: se prepara, porque sou eu Deus, do dono do ouro e da prata. E começou a falar: a casa eu te dou, o casamento eu te dou, os móveis eu te dou tudo. Eu comecei a chorar, irmãos, porque foi a resposta da minha carta. Ele falou isso e mais do que estava escrito. E eu fiquei contente, fiquei feliz. E eu me assegurei: Deus falou isso, só eu e ele estava. Então vou perseverar, vou continuar. Agora eu vou continuar mesmo. E um dia lá no meu trabalho, assegurado nessa palavra, caminhando, eu lembro que eu estava no bebedor e eu estava voltando para o serviço. Eu olhei e de repente me veio uma alegria. E rapidamente, como um flash, Deus me mostrou tudo o que ia acontecer. Falou: filho, você não ia poder pagar, mas eu vou tirar você daqui. Você vai ser mandado embora. E você vai conseguir pagar todas as suas dívidas. E eu vou te colocar em outro lugar para você trabalhar. Deus não falou com essas palavras, Ele falou no meu sentimento. Mas isso foi tão nítido que na mesma hora eu tinha certeza: Deus falou comigo. E eu saí alegre, irmão, dali. E convicto, falei para Camila, falei: eu senti, Deus vai fazer alguma coisa. Aí a nossa casa não vem com piso, né? Piso era 7 mil a mais. Falei: não vou colocar negócio de piso não, deixa pra lá. E eu lembro que eu estava em casa, eu cheguei no meu patrão e tinha um monte de piso Portinari. Sabe aqueles piso caro? Eu acho que é Portinari que fala, né? O Lucas entende mais de construção do que eu. Mas é Portinari, piso, né, como é que é o nome do piso mesmo? Como é que é a marca? Porcelanato. Era piso chique, né? Eu peguei e falei para ele: ô patrão, eu vi lá um monte de piso lá atrás. Só não quanto que o senhor me venderia aqueles pisos lá atrás? Que meu apartamento vai sair, né? E olha que eu nem tinha o dinheiro para pagar a conta ainda, mas falei para ele: você não teria como você fazer um valor para mim, poder pagar o piso para você, só para mim ver? E eu fui em casa e comecei a orar. Nesse período eu estava na casa do pastor João, lá atrás da casa do pastor João. Fiquei um período morando lá também. E eu de joelho dobrado falei: Senhor. E eu fui orar para ele fazer um preço acessível. Essa foi a minha oração: Senhor, faz ele fazer um preço acessível, porque o Senhor sabe a minha condição. O Senhor sabe que eu não posso. Mas de repente Deus mudou a minha oração. E eu até comecei a chorar na hora. Porque sabe quando Deus pega as palavras e coloca na tua boca? Por que você não ora assim? E eu comecei a falar: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer com que Ele me dê o piso. E eu falei isso, irmãos, e o arrepio subiu na minha alma. Eu comecei a me arrepiar e chorar e já falar em língua estranha. No outro dia eu fui para o trabalho, trabalhando lá normal, né? Dia normal, e o patrão lá no portão, ele me chama: ô João, vem cá. E ele com os olhos cheios de lágrimas, enxugando, conversando com o homem. Ele falou: você sempre foi um menino bom. Pega o piso para você, eu estou te dando ele. Eu saí chorando, aí foi eu que saí chorando. Chorei, irmãos, igual uma criança. Eu falei: obrigado, Deus. Então, irmãos, deixa Deus regir suas orações. Que você vê, Ele regeu minha oração, falou: ora sim, pode orar por fé. Porque às vezes a gente quer colocar um negócio mais viável para Deus, faz Ele vender barato. Mas meu filho, você não está crendo direito. Eu posso te dar muito mais do que isso. Então eu orei: dá. E Ele deu o piso, irmãos, e está lá na minha casa até hoje. E enfim, um certo dia Ele me chama, me manda embora. Mas eu saí pela porta da frente. Eu pedi para Ele me mandar embora, mas Ele não podia mandar. Ele falou: não vou mandar. Continuei trabalhando certinho. Um dia Ele desceu e me mandou embora. O dinheiro do FGTS foi certinho. Paguei o apartamento, os 5 mil que estava devendo. Consegui pagar tudo, irmãos. E todos os móveis que eu queria e que um dia eu profetizei naquela casa: aqui vai ter uma geladeira inox, aqui vai ter um fogão inox,
Fazendo propaganda não, tá, irmão? Aqui vai ter um painel, aqui vai ter isso, aquilo. Tudo, irmãos, teve. Sabe a única coisa que eu e minha esposa tivemos que comprar? A cama, que o valor também foi abençoado, cama box, a televisão, e compramos o sofá. Única coisa. O resto nós ganhamos, porque Deus é fiel, e Ele falou: eu dou a casa, eu dou os móveis, e Ele deu tudo, irmãos. Então, irmãos, mas isso aconteceu por quê? Porque no meio, aquele foi o meu vale de osso seco. Um dia na minha casa, eu falo isso e concluo. Um dia no apartamento, quando eu entrei para o apartamento, não tinha os móveis ainda. Eu entrei e eu falei: eu vou colocar o box, que é o que eu posso pagar, R$200. Vou colocar o box, foi a primeira coisa. E o homem estava lá instalando, e eu andando pela casa vazia, sem nada. E quando o homem saiu da casa, meu corpo começou a se arrepiar. Eu senti um negócio dentro de mim. Eu olhando para aquela casa vazia, eu falei: rapaz, parece que um leão queria rugir. E eu estava tranquilo até então. E de repente uma autoridade me tomou conta de mim. E eu comecei a olhar para os lugares, e é como se eu já visse ali. Falei: aqui vai ter um gabinete tal, aqui em cima vai ter um... E eu comecei a narrar o que ia ter na casa. E do jeito que eu narrei, tá lá. Do jeito que eu narrei. E para entrar para dentro do apartamento, como que foi? Porque para pegar a chave tinha que pagar. Antes de acontecer tudo isso, eu fui lá no portão do condomínio com a moto, coloquei o capacete também, que eu não sou doido, né, irmão? Não é tão doido, né? Eu levantei a mão e comecei a profetizar. No dia 10 de julho eu vou estar aí. Dia 10 de junho, em nome de Jesus, eu vou entrar por essas portas. E eu profetizava na frente do portão do condomínio. E o resultado, irmãos? Dia 10 de junho, entrei, peguei a chave e entrei no nosso apartamento. Então, moral da história, irmãos: confie nas promessas que Deus te fez, nos sonhos que você tem. Se você tem sonho, isso, irmão, sonho de casa é uma necessidade, tá? É uma necessidade. Então você pode orar, sabe? Pai, me dê uma casa, me ajuda, pai, me ajuda, eu quero deixar alguma coisa para os meus filhos também. Vai orando, irmão, vai pedindo e vai investindo, crendo que Deus vai te ajudar, porque Ele vai te ajudar. Amém? Porque a Bíblia vai dizer que nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi. É o que o salmista Davi vai dizer. E nós também não vamos ver. Amém, irmãos? Essa foi a palavra. Não concluí a palavra, mas eu creio que aquilo que Deus queria falar conosco nessa noite, Ele falou. Então leva a tua vitória para casa. Amém? Chega na tua casa profetizando, para que haja vida naquele lugar, para que a desesperança vá embora, para que a alegria e a salvação venha reinar lá. Amém? Vamos estar orando, irmãos, para finalizar. Louvado seja Deus. Eu gostaria de perguntar nessa noite, se alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que deseja reconciliar nessa noite, se alguém, levanta as mãos e nós vamos estar orando pela tua vida. Amém? Se tiver alguém, levanta suas mãos, que nós vamos estar orando pela sua vida. Alguém que deseja aceitar ao Senhor Jesus como Salvador, como único e suficiente Salvador da sua vida, levanta sua mão que nós vamos estar orando por você.